a church I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like to call. He knows I'm gonna stay. California dreaming, I'll touch you with a day. A Califórnia é uma afirmação de beleza, uma composição inspirada. Sinfonia que harmoniza muitas paisagens, afina tons e semitons de muitos sonhos. Traz na alma um pouco da Espanha, de onde vieram seus colonizadores. E resulta na visão milionária daqueles que aqui chegaram em busca de ouro. Ouro que a transformou numa galáxia onde habitam grandes estrelas e se abrigam pequenas comunidades privilegiadas. A Califórnia possui uma diversidade incrível de cenários mágicos criados pela natureza e de outros construídos pela mão do homem. San Diego é um dos lugares especiais da Califórnia e não é difícil reconhecer isso. Basta explorar algumas das 70 milhas de sua costa, conhecer o maior zoológico do mundo, descobrir a importância de sua história. 50 anos após a chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, João Rodrigues Cabrilho, um português bom conhecedor das coisas do mar, navegando sob bandeira espanhola, desembarcou nesta baía, onde mais tarde seria fundada a cidade de San Diego. Com o nome primitivo de São Miguel, as terras foram deixadas aos índios por um período de 60 anos e redescobertas por outro explorador, Sebastián Vizcaíno, que lhes deu o nome de San Diego em homenagem ao santo espanhol. Esta redescoberta aconteceu 18 anos antes dos primeiros povoadores aqui chegarem. Um século e meio depois, San Diego foi finalmente colonizada pelos espanhóis, quando o padre Junípero Serra fundou a primeira missão da Califórnia. Nós podemos dizer que a Califórnia nasceu em San Diego e a cidade procura resgatar a sua história, conservando seus mais antigos monumentos. Construída em 1774, a missão de San Diego de Alcalá foi a primeira das 21 missões erguidas ao longo da Califórnia. A paz e a quietude do lugar quase desmentem sua história de 200 anos, repleta de ataques indígenas e ocupações militares. Hoje, a missão de San Diego pertence à comunidade católica e é um centro cultural para pessoas de todas as fés. A cidade de San Diego, na verdade, só começou a ser construída a partir de 1820, num terreno próximo ao mar. Hoje, essa mesma região corresponde a Downtown, coração da dinâmica San Diego, segunda maior cidade da Califórnia. Mas San Diego guarda sempre um lugar no passado. Em plena Downtown, no Parque Histórico do Estado de San Diego,
foram conservadas as primeiras construções da cidade, do tempo em que a Califórnia pertencia ao México e recebia daquele país a força da herança espanhola. ¡Sí, señor! Dessa época é o antigo farol de Point Loma, sentinela vigilante, guiando os navios à vela que entravam ou saíam da baía. É desnecessário dizer que o farol está desativado, mas em seu interior foi preservado cuidadosamente o estilo de vida da família do faroleiro. 2 séculos depois, mudou muito o estilo de vida em San Diego. O comportamento de seus personagens reflete o espírito da cidade. É preciso praticar pelo menos um desses esportes para poder vivenciar o espetacular Mission Bay Park, um playground aquático que cobre imensa área dedicado ao lazer da população. Em Mission Bay está também o ultra famoso SeaWorld, um fascinante complexo educacional sobre a vida marinha com exibições e shows diários. O fato que chama atenção em San Diego é a preocupação cultural da cidade. Esse conceito começa muito antes da universidade, onde os jovens aprendem a importância que a cultura deve ter na vida de um ser humano e se concretiza, de fato, dentro dos limites da cidade, ao bom gosto e principalmente a consideração que o governo de um estado deve ter pela população de uma cidade. Considerado o maior parque urbano dos Estados Unidos, Balboa Park reúne em seus bem cuidados jardins, museus de todos os tipos e categorias, galerias de arte, colônias de artistas, cafés, restaurantes e nada menos que 13 teatros, com um calendário anual completo de representações. No verão, orquestras sinfônicas, espetáculos de ballet, obras de Shakespeare são representados ao ar livre. Talvez por isso San Diego a cada ano vê crescer o número de turistas e pessoas que aqui desejam viver. Técnicos, arquitetos e artistas gráficos são os responsáveis pela criação do Zoológico de San Diego, considerado o maior e mais importante do mundo. Ele abriga apenas 3.500 animais de 800 espécies diferentes. São 100 acres de florestas naturais incrustadas no coração da cidade, dentro de Balboa Park. O zoo funciona também como um jardim botânico. Todas as plantas são utilizadas como alimento para os animais. A grande preocupação é preservar as espécies e cuidar de sua adaptação. A filosofia do Zoológico de San Diego está presente no carinho e afeição de veterinários e tratadores em relação aos animais, e na contribuição do público em geral a esta entidade. San Diego Zoo is very famous. It has a wonderful animal collection. The reason is the people of San Diego support this zoo. Hundreds of thousands of people have joined us to protect these animals. They understand that if you want animals, you are going to have to do something about it. A moderna San Diego é cortada por freeways que invadem lagunas, contornam baías, desenhando a geografia da cidade. Algumas cruzam o mar e nos conduzem, sem pedir licença, de volta ao passado. Um lugar onde o sonho pode se transformar em lenda. É o caso do lendário Hotel del Coronado, tesouro vitoriano, belíssimo exemplo da magnificência do século XIX. Já centenário, o antigo hotel tem recebido hóspedes ilustres, de cabeças coroadas a astros e estrelas internacionais. E até foi locação de um filme famoso. Em frente à Ilha del Coronado se estende uma das baías mais bonitas do mundo. De Seaport Village,
um complexo de lojas e restaurantes, se pode apreciar todo esse encantamento. A Bahia é porto para muitos barcos. Sendo o portão de entrada do sul da Califórnia, San Diego abriga importante base naval norte-americana. E o resultado triste de algumas guerras. Em seu solo, tripulantes mortos sonham chegar a algum porto. E tem o mar à sua espera. Só ele fala a mesma linguagem da alma. Sunset Cliffs em Point Loma é o lugar que cada um de nós merece viver, pelo menos algum tempo. Aqui é possível embarcar no crepúsculo e deixar que o pensamento solte suas velas. As luzes amarelas dos lampiões de gás completam a estranha alquimia dessa cidade. No próximo bloco, cidades da Califórnia à beira do caminho. A região da Califórnia tem fortes influências da colonização espanhola, que se refletem principalmente nos nomes das cidades. La Jolla é, na verdade, uma joia, incrustada na costa rochosa do Pacífico. A cidade tem um pouco da calma e do charme das ilhas mediterrâneas. Uma comunidade cosmopolita, chique e sofisticada. Suas lojas, restaurantes, bares e cafés atraem muitos turistas até aqui. Muito populares entre os mergulhadores são as grutas de La Jolla, cavadas pela natureza na costa rochosa da região. Em La Jolla está também um dos mais importantes institutos de oceanografia da Califórnia. Seu aquário, destinado ao estudo de animais marinhos locais, está aberto à visitação pública. Mas fascinante mesmo é a viagem de trem pelo litoral, quando você atravessa pequenos balneários à beira-mar. Newport Beach mistura tradição e beleza natural. Merece uma parada com o tempo, para você poder desvendar toda a magia desse lugar. Newport Beach, como a maioria dos balneários da Califórnia, nasceu de uma comunidade pesqueira e mantém ainda hoje sua tradição marítima. Há mais barcos do que carros por aqui. Aliás, eles estão à venda em qualquer esquina da cidade. Todos em Newport Beach parecem ter uma ligação irresistível com o mar. Cada casa tem seu pier, em cada pier um jardim. Flores que falam de realidades bem diferentes das nossas. Numa viagem, tente domar o seu espírito inquieto, conter o acelerador do seu carro. Na Califórnia, há sempre vigilante, uma patrulha à sua espera. Eles são corteses, educados. Pegue então uma freeway. É garantido você ter companhia em alto estilo.
Califórnia, a natureza se recria a cada instante. É o começo e o fim de uma bonita aventura. Pelas montanhas desfilam belos ranchos, exibindo seus cavalos andaluzes. Seus proprietários, nada menos que Ronald Reagan, Michael Jackson, John e Bo Derek. Se você encontrar uma cidadezinha como essa, não pense que é cenário de algum western. Los Olivos é real, além de centenária. A antiga parada de diligências foi transformada em restaurante. Uma pausa, uma paragem, que de certa maneira nos restitui a arte e o prazer de viajar. E o viajante deve estar sempre atento para surpresas como esta. Um pedaço da Dinamarca em plena Califórnia. Moinhos de vento, porcelanas pintadas à mão, irresistíveis doceiras e lojas de brinquedos artesanais fazem de Solvang uma cidade onde o tempo não existe. Fundada em 1911 por um grupo de dinamarqueses luteranos que buscavam nessa região ensolarada da Califórnia um abrigo onde pudessem preservar seus costumes e seu estilo de vida, Solvang permanece como um momento precioso da viagem. A Califórnia não é apenas um estado. É preciso descobrir suas múltiplas faces, as muitas Califórnias. E em todas elas, os caminhos sempre retornam à costa. O Pacífico exige a nossa presença. Huntington Beach é uma comunidade residencial extremamente tranquila. Ruas arborizadas, praças imensas, casas românticas. Na praia, uma das mais bonitas da Califórnia, a juventude dourada toma conta do pedaço. Nós podemos dizer que Huntington Beach é uma praia histórica. Foi aqui que começou o surf na Califórnia. E existe até uma estátua em homenagem ao surfista. O escultor capturou com rara felicidade o momento em que o homem e a onda se transformam numa só massa de energia controlada. O surf na Califórnia é mais que um esporte, é estilo de vida, quase religião. O pequeno museu de Huntington Beach preserva cuidadosamente a história do surf. O museu possui biblioteca e uma filmoteca com arquivo de todos os filmes sobre surf feitos até hoje. Talvez mais do que qualquer outro esporte, o surf esteja associado aos jovens. Mas nem pense em dizer isso aos membros honorários do Clube de Surf de San Onofre, Califórnia. You know what surfing is like? You can ride by feel, I think. It's like Braille. Muito antes dos Beach Boys fazerem música, estes verdadeiros Beach Boys já surfavam. Eles fizeram escola e, sem dúvida, foram inspiração para os grandes surfistas das novas gerações. No próximo bloco, conheça Long Beach e a história do majestoso transatlântico Queen Mary. Have you been looking for a long time? Have you been looking for a little more? Do you know about the Long Beach with a secret? Long Beach deve seu nome, obviamente, às suas amplas praias que se estendem por quase 8 quilômetros de litoral. Situada a apenas 45 minutos de Los Angeles, ganhou fama na virada do século como refúgio de astros e estrelas.
durante os 12 meses do ano, seu clima é ameno e em qualquer direção que você lance seu olhar, terá a visão do oceano. Mas Long Beach é muito mais que apenas uma cidade de praia. Praticamente destruída por um terremoto em 1933, foi reconstruída mantendo o velho charme do começo do século. O centro de convenções, os hotéis de classe internacional, os restaurantes, seus eventos especiais, as emoções da Fórmula Indy, que aqui se realiza anualmente, o romantismo ainda levado a sério, complementado por um estilo de vida esportivo em contato com a natureza, são razões mais do que suficientes para que Long Beach seja considerada um dos grandes centros de lazer da Califórnia. Se Long Beach tem segredos, é fácil desvendá-los. O mar está aberto a todas as aventuras. Até mesmo a de possuir ancorado na calma de sua baía um dos maiores monumentos aos anos dourados que a América viveu na década de 30, o Queen Mary. Não é preciso ser saudosista para fazer uma visita ao lendário Queen Mary, o mais suntuoso transatlântico de todos os tempos, hoje ancorado aqui em Long Beach e transformado em museu e hotel flutuante. O Queen Mary é um passaporte para o passado. 1936 foi o ano em que ele foi lançado ao mar como um dos mais fabulosos e luxuosos meios de transporte do mundo. Entre tantas celebridades que o frequentaram, hospedou Bob Hope, Mary Pickford, Marlene Dietrich. Mas o fantasma da Segunda Guerra Mundial não poupou sua celebridade nem o luxo de seus salões Art Deco. Recrutado para servir durante a guerra, o Queen Mary chegou a transportar 800 mil soldados americanos, ingleses e australianos. Winston Churchill chegou a declarar a importância do Queen Mary como um meio de transporte de tropas durante a guerra. Por um milagre, durante os 8 anos em que ele permaneceu na ativa, jamais foi atingido pelas tropas de Hitler. Terminada a guerra, retornou a seu antigo estilo de vida. Em 1967 foi decidido que o Queen Mary deveria parar. O local escolhido para ele ancorar definitivamente as águas mansas da Baía de Long Beach, onde você pode visitá-lo como museu histórico ou ficar hospedado em um de seus 365 apartamentos. Contemporâneo ao Queen Mary e seu vizinho como atração turística, o Spruce Goose, construído pelo milionário norte-americano Howard Hughes, é considerado o maior avião de todos os tempos. 23 milhões de dólares e muitos anos foram gastos na construção desse colosso de 200 toneladas e mais de 100 instrumentos de bordo que o próprio Hughes costumava testar. O Spruce Goose marcou época na história da aviação mundial. Pena que foi avião de um único voo. A 2 de novembro de 1945, sobrevoando pela primeira vez a Baía de Long Beach, não conseguiu levantar voo, mergulhando em suas águas. 30 anos se passaram envoltos em mistério. Esquecido o vexame, o Spruce Goose foi retirado das águas e permanece em exposição sob uma cúpula monumental, construída especialmente para abrigá-lo. Shows diários revivem as décadas de 30 e 40, quando o Queen Mary e o Spruce Goose assombraram o mundo.
próximo bloco, Napa Valley. Uma das regiões de São Francisco, a costa da Califórnia se prolonga entre a imensidão do Pacífico e uma vasta região entrecortada por rios e vales. Essa geografia e um clima muito especial, dias de sol intenso e noites muito frias, somados a uma qualidade única de solo, explicam a fertilidade de seus vales. A Califórnia tem sabores ecléticos, história, natureza, artes. E é preciso arte para plantar uvas e cuidar delas até que se transformem em vinho. Vinho da Califórnia, considerado hoje um dos melhores do mundo. Nós estamos exatamente no coração de Napa Valley, uma das 9 regiões que produz esse vinho. Até o século XVIII, essa região era apenas habitada pelos índios Wapo e conhecida de alguns viajantes que se aventuravam por aqui. A descoberta do ouro, a chegada dos pioneiros e o estabelecimento da Califórnia como estado foram fatores decisivos para o povoamento de Napa. O alemão Charles Krug foi o iniciador do cultivo de uvas na região, seguido de nomes como os Mondavi, Christian Brothers, Louis Martini, Domaine Chandon, os Beringer, nomes que fizeram a história de Napa Valley. É fácil fazer bom vinho. Comece com uvas de qualidade e pratique no mínimo 100 anos. Isto é o que dizem até hoje os descendentes de Jacob e Frederick Beringer, fundadores da vinícola mais antiga de Napa Valley. A esplêndida mansão Beringer, construída em 1876, lembra um castelo da região do Reno, na Alemanha, que foi residência da família Beringer até a virada do século. Possui em seus jardins um carvalho lendário. Contam que em épocas passadas o vinho armazenado misteriosamente começou a desaparecer. Descobriu-se então que as raízes do carvalho, penetrando as caves subterrâneas, bebiam o vinho dos tonéis. Talvez isso explique o vigor do velho carvalho centenário. Viajar por esta região é despertar para belezas desconhecidas. Os vinhedos sabiamente plantados se estendem numa disciplina notável ao longo do vale. A pequena cidade de Santa Helena é um ponto estratégico se você pretende fazer um roteiro de vinhos pela Califórnia. Fundada em 1853, conserva ainda um charme discreto, quase europeu. Seus hotéis são pequenas estalagens que não dispensam lareira nos quartos e belos jardins. E que ninguém se queixe da gastronomia da região. Há excelentes restaurantes, alguns com vinhedos próprios. Requintes de uma cidade que nasceu, vive, respira e, naturalmente, bebe muito vinho. Aqui as cores locais podem significar Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet. E se você quer se iniciar nesses segredos, muitas vinícolas propiciam um tour completo aos turistas. Algumas, como a Sterling, possuem trens aéreos que levam o turista até seu edifício principal, uma impressionante construção inspirada no monastério grego. Envolvido por aromas sedutores, você acompanha todo o processo da arte de fazer vinho. Desde o crushing, o amassamento das uvas, até o tasting, a degustação. Cada vinícola possui suas especialidades. Algumas têm até área para piqueniques, onde se pode degustar o vinho em contato com a natureza. E muitas delas ostentam com orgulho prêmios internacionais e guardam como relíquias exemplares de todas as colheitas. Cada estação do ano em Napa Valley proporciona ao visitante cores e aromas indescritíveis. A colheita é feita anualmente na primeira semana de outubro. As vinícolas contratam grupos de trabalhadores, em sua maioria mexicanos, que recebem até $100 por 6 horas de serviço. E ninguém conhece melhor do que eles a arte de plantar uvas. En junio está floreando y en julio ya sale la bolita y ya agosto ya empieza a agarrar color. Y ya cuando tiene 21 o 22 de azúcar se lleva para el wine. Este tipo de uva é Cabernet Sauvignon. E Cabernet Sauvignon é exatamente um dos vinhos produzidos pela Robert Mondavi, outra vinícola que, apesar de jovem, já faz parte da história de Napa Valley. Para garantir a qualidade de seu vinho, os barris de carvalho francês são examinados diariamente com uma pequena lanterna para verificar se estão em condições de receber o vinho.
Na galeria, há um espaço reservado a artes com exposições temporárias. É quase como um retorno ao passado. Há uma época em que as pessoas viajavam com o máximo da elegância e do requinte. Esta é a proposta do Wine Train, o trem do vinho. Uma viagem inesquecível pelos vinhedos da Califórnia. A viagem dura em média 2 horas, tempo suficiente para você desfrutar dessa atmosfera do passado. Construído em 1915, o trem foi totalmente reconstituído. Num tributo à região dos vinhos, seus vagões foram pintados com as cores Burgundy, Champagne e o verde das folhas das videiras. Em seu interior, cristais, veludos, cobre polido completam a atmosfera de requinte e elegância. O serviço é altamente profissional. Por $45 você tem um menu degustation com vinhos à altura da paisagem. A Champagne é um vinho nobre que surgiu na França, na região de Champagne, em fins do século XVII. 2 séculos e meio depois de Claude Mouet ter fundado a Moët Chandon na França, começa a aventura de se produzir o mesmo tipo de vinho em Napa Valley, Califórnia. O método é o tradicional francês, o champenoise. O nome, Sparkling Wine, o vinho efervescente sucesso mundial. Visitando as instalações da Domaine Chandon em Napa Valley, é possível você seguir passo a passo o processo de produção e engarrafamento do champanhe. E este é o Riedling Room, uma sala especial em que as garrafas são armazenadas durante 25 dias, sofrendo um processo de movimentação contínua. Nesse período, chegam a ser giradas até 13 vezes, evitando-se assim a formação de depósitos no gargalo. Só então, elas são liberadas para o consumo. C'est dans ta ville, tu crois dans le champ.